queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse hoje e para sempre sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Sem a graça de Deus não somos nada, não podemos nada e não fazemos nada. Sem a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, certamente nós estaríamos perdidos para sempre. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 a 13, Mateus retrata a passagem onde o centurião se encontra com Jesus, intercedendo por um dos seus servos que estava paralítico, atormentado, em sofrimento por causa de uma enfermidade. Já Lucas, no capítulo 7, dos versículos 1 a 10, Lucas retrata a mesma história, porém de forma mais detalhada, mais clara, mais minuciosa e reveladora. Lucas vai revelar que não é propriamente o centurião que vai até Jesus, mas dois grupos de pessoas que se apresentam a Jesus pelo centurião. O primeiro grupo é o grupo de religiosos judeus. Os religiosos suplicam o favor de Jesus, dizendo a Jesus que o centurião merecia, porque este homem não só havia construído a sinagoga, como também tratava-os com elevada consideração. Ou seja, é típico de religioso, que ainda não entendeu a graça e se move por merecimento. Para os religiosos, o centurião merecia o favor de Jesus por causa de suas obras, porque ele construiu a sinagoga e tratava com elevada consideração os judeus. Por beneficiar diretamente os religiosos, então eles acreditam que por esta causa o centurião merecia o favor de Jesus. Já o segundo grupo é totalmente oposto do primeiro. E o segundo é constituído dos seus amigos. Os amigos do centurião é que são enviados até Jesus quando Jesus está próximo à residência. E eles vão apresentar o coração do centurião para Jesus. Eles vão derramar de forma humilde o desejo e as palavras concretas do centurião. Ele vai dizer, Senhor, primeiro, ele começa se submetendo ao senhorio de Jesus, revelando uma semelhança e características iguais à de Jesus. Este homem é um centurião romano, é uma autoridade romana, que sob a sua autoridade existiam 100 servos. Ele era senhor de 100 servos. Ele sabia o que era autoridade. Ele mesmo disse, eu digo aos meus servos, vai, eles vão. Eu digo, vem, eles vêm. Agora, ele entendia que aquela autoridade que ele tinha, que o constituíram, era uma autoridade terrena e limitada, a ponto de, diante da enfermidade do seu servo, a sua autoridade se tornar incapaz, impotente e impossibilitada de ajudá-lo. É por isso que ele vai até Jesus, pois ele sabe que a autoridade de Jesus é ilimitada, que o poder de Jesus está sobre tudo e sobre todos, e que bastasse uma só palavra, o seu servo seria curado. Então, mesmo ele sendo senhor, autoridade, ele se submete ao senhorio de Jesus para beneficiar o seu servo. Jesus fez isso. Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. João escreveu, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Este verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo, escrevendo a epístola aos Filipenses, no capítulo 2,
Paulo vai dizer que mesmo Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. No decorrer do Evangelho, por diversas vezes, Jesus se colocou em oração diante de Deus Pai, dizendo Senhor, ou seja, para cumprir um propósito, para nos beneficiar. Jesus, ele se coloca debaixo do senhorio de Deus Pai. Quando ele se encarna, ele se coloca debaixo da autoridade do Pai para cumprir e efetuar o plano que já havia sido planejado desde a eternidade. Já dizia os estudiosos, antes de existir haja luz, já existia haja cruz. Ou seja, este homem está se assemelhando com Jesus em algumas atitudes. Segundo, este homem vai dizer que não era digno de receber Jesus debaixo do seu teto e que por se considerar não merecedor de se encontrar com Jesus, enviou os seus servos. Parece que esse homem, consciente ou inconscientemente, entende a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada de Deus, muito pelo contrário. Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo vai escrever que nós, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. O nosso pai, Adão, quando cai no Éden, toda a humanidade cai junto com ele. Por um homem o pecado entrou e pelo pecado a morte. Prova de que todos pecaram em Adão é porque todos morrem. E não só na semelhança do pecado de Adão, mas nos nossos próprios pecados, nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, como é rico em misericórdia e em graça, ele, mesmo não merecendo, nos favoreceu, ofertando o seu Filho na cruz do Calvário para levar os nossos pecados sobre ele e pela sua morte nos resgatar. Ou seja, a ira que era para recair sobre nós, recai sobre Jesus. Então Jesus assume a nossa posição, se fazendo maldito na cruz, levando os nossos pecados, e agora nós que cremos em Cristo e descansamos na sua obra, levamos dele a sua obediência, pois ele satisfez a justiça de Deus, cumprindo cabalmente a lei. Hoje nós somos considerados por Deus, em Cristo, obedientes, justos e santos, porque nós repousamos na obra de Cristo por nós. Tudo isso imerecidamente. A maravilhosa graça é que nos resgatou. E em terceiro lugar, observe que ele vai não só se submeter ao senhorio e também revelar a graça, como também ele vai manifestar a compaixão que o move até Jesus. Observe que ele é um homem respeitado, prestigiado e é uma autoridade romana. Na época, o maior desejo dos jovens que estavam alcançando a vida adulta, as condições militar, era de ingressar no exército romano, de fazer parte, de ser um soldado romano, de ingressar em uma centúria. Se um homem, diante de 100, enfermou, tem 99 sãos. Um está enfermo, então
tira ele, porque o que não falta são homens capazes, dispostos a assumir esta posição que havia sido deixada por causa da enfermidade. Mas observe que ele vai se assemelhar à parábola que Jesus conta do pastor que tinha 100 ovelhas. Quando uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu para resgatá-la. E quando resgata, ele faz festa, porque vale uma que foi resgatada do que as 99 que já estão salvas. Observe que ele está se assemelhando tanto com Jesus, ele manifesta a compaixão. Jesus se movia pela compaixão. Jesus deixou o céu e veio à terra e foi ser humilhado, foi ser escarnecido, foi ser zombado, envergonhado e enfrentar um sofrimento extraordinário, extra-humano. Para quê? Para nos resgatar. Ele foi até as últimas consequências, derramando o seu sangue, manifestando a compaixão com a nossa miséria, com o nosso estado de perdição, de condenação, e a compaixão de se colocar no nosso lugar, de se fazer homem, de passar por tudo que nós passamos e de se tornar o nosso sumo sacerdote, para se compadecer do nosso estado e nos resgatar. Este homem está movendo o coração de Jesus, porque ele está se vendo no centurião. As atitudes do centurião vai trazer admiração em Jesus. A fé daquele homem vai trazer admiração, porque Jesus está se vendo naquele homem. E veja se não é este o âmago, a essência do reino, o âmago do evangelho, o propósito das boas novas. O propósito do evangelho é este: é nos salvar, é salvar os pecadores, mas não deixar os pecadores como eles estão. É salvar e imprimir a imagem de Jesus, o Filho de Deus, neste pecador que foi salvo. Observe o que Paulo escreveu no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha para você ver que extraordinária essa passagem. A vontade de Deus, quando nos predestinou para sermos salvos, era para que nós fôssemos semelhantes à imagem de Cristo Jesus. Ele nos colocou na família de Deus, Deus o nosso Pai, e Jesus o primogênito, Jesus o nosso irmão mais velho. Ou seja, o Evangelho, ele veio nos resgatar da nossa condição de miséria, de pecadores, debaixo da ira, da condenação de Deus, nos livra da ira, nos livra da condenação, nos salva, nos justifica, nos purifica e agora insere a nós na obra da santificação, que é o resultado de nos fazer parecido com Jesus, imprimir a imagem de Jesus em nós. Que Deus possa ter livre acesso em nós e nós possamos compreender esta obra maravilhosa que Deus fez por nós na cruz e continua fazendo em nós, através do Espírito Santo, nos transformando de glória em glória, de fé em fé, na imagem de Cristo Jesus. Que Deus abençoe